Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3, que diz: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, queridos, vamos continuar estudando esse verso, né? Que é um verso muito importante, em que Jesus conversa com Nicodemos sobre como fazer parte do reino de Deus, do reino que o Messias estava instaurando. Né? Nicodemos era um dos principais judeus da sua época, extremamente culto, extremamente piedoso, extremamente rico e um grande líder. E ainda assim Jesus diz, olha, não interessa as credenciais de uma pessoa, não interessa a genealogia, a raça, o poder aquisitivo, o poder cultural, o poder intelectual, nada disso assegura um lugar no reino de Deus. Para a pessoa fazer parte do reino de Deus, ela precisa nascer de novo. Ou seja, essa pessoa vai precisar mudar toda a sua percepção de vida. Vai ter que mudar a sua forma de lidar com as outras pessoas. Vai ter que mudar a forma de se relacionar com Deus. Passar a ver Deus não como meramente como um juiz, como alguém que cobra de nós, como alguém que dá um conjunto de leis e nós que venhamos de alguma forma tentar segui-las. Não, nascer de novo também muda inclusive essa percepção nossa do nosso relacionamento com Deus. Porque todas as religiões, queridos, ensinam isso. Deus dá as ordens, você obedece. Se você conseguir obedecer, você vai para o reino dele. O Evangelho de Jesus Cristo diz, queridos, que ninguém consegue obedecer. Isso é um fato, isso é óbvio. E é por isso que as religiões, em geral, acabam frustrando o indivíduo. Porque ninguém consegue obedecer, queridos. Ninguém consegue ser tão bom quanto nós gostaríamos. Quanto mais sermos tão bons quanto as religiões nos prescrevem, se a gente não consegue nem satisfazer a nós mesmos, nem a nossa consciência, quanto mais satisfazer pensamentos tão elevados quanto alguns apregoam. Não tem como. Então o Evangelho diz, olha, você não vai conseguir. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus quer realizar essa obra em você. Ele quer fazer. Nós não conseguimos obedecer, mas Ele consegue obedecer, que foi o que Ele fez na pessoa de Jesus Cristo. E Ele obedecendo, Ele nos oferece gratuitamente a obediência dEle como se fosse nossa. Ele nos oferece a justiça dEle, Ele nos oferece a graça dEle. Esse é o conceito de graça. Nós recebemos a justiça que nós não merecemos para que nós sejamos feitos santos, feitos justos pela graça dele. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, esse ensino de que Deus se deu na cruz por nós, que Deus veio à terra viver a vida que nós não conseguimos viver, para nos fazer justos, santos e nos levar para o reino dele, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, não é o nosso poder nos salvando, não é o nosso poder nos levando a cumprir tudo, não, é o poder de Deus. É Deus exercendo o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que nos é dada, que nos é outorgada, que nos é imputada. Deus nos dá a justiça dele. É por isso que nas Escrituras, no Novo Testamento, cada um é chamado de santo. E por quê? Porque eles lá e nós aqui conseguimos viver sem um pecado? Não.
mas é porque Deus pegou a santidade dele na pessoa de Jesus Cristo e nos deu a nós. Por isso nós somos feitos santos, nós somos feitos justos. E é o que Efésios capítulo 2, verso 8 em diante diz: vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vocês, prestem atenção, queridos. Isso que diferencia completamente o cristianismo de todas as outras concepções religiosas. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras. Não é por obras que você vai ser salvo, para que ninguém se glorie. Então, queridos, nós somos salvos pela graça. E o que nós precisamos fazer para receber essa salvação que Deus nos oferece gratuitamente? Basta crer, queridos. Basta crer, basta confiar. E essa é a mudança, é o nascer de novo, é a mudança completa da mentalidade religiosa tradicional. Eu preciso obedecer para ser salvo. Para uma mentalidade nova. Você muda, sua mente nasce de novo para uma outra verdade, que diz: você é salvo pela graça de Deus, pela obediência dele. Ah, então eu não preciso obedecer? Não, queridos, de novo, essa é uma mentalidade religiosa. Você é salvo pela graça, você não é salvo pela obediência. E por ter sido salvo pela graça, se você nasceu de novo, você vai obedecer, vai procurar obedecer, sem o fardo pesado, sem o medo terrível de ir para o inferno. Não, você está salvo. Você colocou sua fé em Jesus Cristo, você está salvo. Agora você obedece, não para ir para lá, mas como um sinal de gratidão por Ele já ter te levado para lá. Porque nós já estamos, como diz as Escrituras, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a obediência passa a não ser mais por medo, mas passa a ser por amor ao que Deus fez por você. Quando você olha para a cruz, queridos, você vê a sua salvação. E quando você vê a sua salvação ali, o que Ele fez por você, você fala: não, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu quero seguir o exemplo dele. O que ele fez por mim, que eu não merecia, que eu possa fazer um pouco por ele, que eu possa honrar a ele, que eu possa fazer pelas outras pessoas também. Então, essa mudança, uma obediência não interesseira para ir para o reino de Deus. Não, agora você vai obedecer por gratidão. Vai seguir a ele porque você reconhece nele uma pessoa a ser seguida, que merece ser seguida. Você não vai seguir por temor, mas vai seguir porque o amor dele nos constrange. Isso é nascer de novo. Em Tito capítulo 3 também nos diz: quando a bondade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para a humanidade apareceu, não pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito. Isso é evangelho, queridos. Não é pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas sim segundo a sua misericórdia para conosco, segundo a sua compaixão. Ele nos salvou. Veja, não é eu me salvei, eu consegui, não. Ele nos salvou pelo banho do novo nascimento, né? Que estamos falando aqui, o novo nascimento, e da renovação do Espírito Santo, ao qual ele derramou abundantemente em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É por meio dele, ele é o nosso Salvador. Ninguém consegue salvar-se a si mesmo. Por isso que nós precisávamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos e sempre precisaremos de Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua grande misericórdia, sua grande compaixão, nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí você pergunta: como eu faço para nascer de novo? Meu irmão, alguém chega para um bebê e fala: olha, você venha a ter vida. Não, o bebê recebeu a vida. Ele recebeu todos os nutrientes e recebeu o dom da existência a partir dos pais, não vem dele.
da mesma forma de Deus. É Ele que nos salva, é Ele que nos regenera. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então é Ele que faz todo o processo, queridos. O que você precisa fazer é crer nele. É confiar, assim como uma criança, como um bebê, faz para com seus pais. É confiar no Pai, confiar no amor dele e crer. E permitir que esse ensino vá tirando da sua mente toda a mentalidade religiosa, todo o medo de Deus, medo do inferno, medo de tudo isso, e que você começa a se sentir filho dele, se sentir em paz, sentir que ele está transformando o seu ser, transformando a sua forma de enxergar a vida, e que você comece a crescer o amor por ele, o amor pelas pessoas, porque você entende a obra do Evangelho. E vai permitindo, queridos, vá permitindo que esse ensino que nós estamos aqui tendo possa ir lavando o seu coração, que você possa se sentir cada vez mais amado e reconhecer que Deus te ama. Ele só veio a essa terra, queridos, porque Ele nos ama. E que essa palavra possa produzir em nós um novo coração, uma nova mente. A palavra essencial, em Tiago capítulo 1, verso 18, diz: tendo desejado, Deus desejando isso, Ele nos gerou, ao novo nascimento aí, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que venhamos a ser como primícias das suas criaturas. Em 1 Pedro 1,23 diz, tendo sido já regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas sim incorruptível, pela viva palavra de Deus que permanece para sempre. Então é a palavra de Deus, é esse ensino do Evangelho que vai nos tocando o coração, tocando a essência do nosso ser e mudando nossa essência inteiramente, e que a gente começa a viver uma nova vida em Deus, no Evangelho, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, como salvos, como remidos, como toda obra tendo sido feita, não por nós, mas por Ele, e nós só recebemos com gratidão, com amor, e venhamos agora andar nesse caminho com Ele. Meus amados, espero que tenham entendido. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.